Bom dia, queridos. Hoje é segunda-feira, né, dia 21. Vamos retomar aí os nossos estudos sobre funções, tá? Hoje, eu coloquei na aula de hoje a função inversamente proporcional, tá? Que é a função do tipo f de x igual a k sobre x, ou, como a gente viu, né, a gente tem visto, f de x tem o mesmo significado que y, né? Y igual a k sobre x, aonde esse k, o numerador, é um número real, tá? É um número real. E aí eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, ó, f de x igual a 1 sobre x. No caso aqui o meu k seria 1, né? Ou y igual a 1 sobre x. Uma coisa importante, a gente viu lá nas equações fracionárias, né? Que esse x aqui não pode ser zero, né? Porque senão vai invalidar a minha função, não é isso? Se eu botar o x aqui com o valor zero, eu vou ficar com 1 divididos por zero, isso é impossível. Ou seja, o x nunca pode assumir o valor zero. Aí eu fiz uma tabelinha, eu botei aqui, por exemplo, o x sendo 1 quarto, 1 sobre 1 quarto, vão dar 4 inteiros, né? Pensa que aqui seria uma divisão de duas frações, né? Ou 1 quarto é 0,25, 0,25 cabe 4 vezes dentro de um inteiro, né? Então, quando eu divido 1 por 1 quarto, dá 1 quarto, né? O meu y seria 4. Se eu trocar aqui o meu x por 1 meio, 1 divididos por meio vão dar 2 inteiros. Meu y seria 2. Se eu trocar o x por 1, 1 divididos por 1 vai dar 1, y seria 1. Se eu trocar o x aqui por 2, 1 divididos por 2 vai dar 1 meio, né? Ou 0,5. Se eu trocar o x aqui por 4, aqui vai dar 1 quarto, né? 0,25. Quando eu ponho no gráfico, eu percebo, ó, que o 1 quarto está com 4 inteiros, 1 meio está com 2 inteiros, o 1 está com 1, o 2 está com meio, e isso me gera uma curva, estão vendo? Essa curva vai tentar se aproximar do chão, mas ela não vai encostar nunca, por quê? Porque o x não pode assumir o valor zero, e ela também vai tentar encostar lá no eixo y, não é? Eu não botei aqui valores negativos para x, poderia ter posto, tá? A gente não vai explorar muito essa parte negativa esse ano, mas se eu botasse valores negativos, eu teria uma curva assim. Ou seja, o x igual a zero é o valor que eu não posso ter, né? A gente diz que isso aqui é uma assíntota, tá? Ou seja, em x igual a zero não tem nenhum valor associado. E o seu gráfico é inversamente proporcional. Por quê? Porque sempre que eu multiplico x por y, eu encontro a constante. No diretamente proporcional, quando você divide, você sempre encontra o mesmo valor, não é? Aqui no inversamente proporcional, quando você multiplica as grandezas, você encontra o mesmo valor. Por exemplo, 1 quarto vezes 4 vai dar 1 inteiro. 1 meio vezes 2 vai dar 1 inteiro. 1 vezes 1 dá 1 inteiro. 2 vezes 1 meio dá 1 inteiro. Ou seja, e eu percebo isso também aqui, né? Se eu multiplicar cruzado, x vezes y vai dar sempre igual a 1. Ah, então quer dizer que se o produto das grandezas sempre der a constante, a função é inversamente proporcional? Sim. E sempre que eu divido as grandezas e encontro o mesmo valor, a função é diretamente proporcional? Sim. Aí é o caso particular da função afim, né? Que é a função diretamente proporcional. Então, a função y igual a k sobre x, né? É a função dita inversamente proporcional. Se eu tivesse y é igual a k vezes x, levando o x para lá dividindo, y sobre x igual a k, eu teria uma função aqui diretamente proporcional. Ok? Então, recapitulando, quando que eu sei que a função é diretamente proporcional? Quando eu divido y por x, encontro sempre o mesmo valor, né? O k aqui. E quando é que eu sei que é inversamente proporcional? Quando eu multiplico x por y, encontro sempre o mesmo valor, encontro o k, né? Ok? Se eu fizer aqui
y vezes x, botar assim, x vezes y, ou y vezes x igual a k, isso prova que as grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem, meus queridos? Então, sexta-feira tem um materialzinho mais aí para vocês. Tá? Essa semana a gente vai explorar aí a função afim, o caso particular, né, da função afim, a função diretamente proporcional, e agora a função inversamente proporcional. Essas três funções vão aparecer, tá? Vão ser o conteúdo do nosso teste 1, que eu vou estar disponibilizando para vocês na semana que vem, a partir de segunda-feira. Só que dessa vez vocês não vão ter mais a semana inteira, tá? Vocês vão ter de segunda a quarta para poder fazer o teste 1. Tá bom, meus queridos? Então, uma boa semana aí. Beijos.